Prezados pais, mães e responsáveis pelos alunos da Escola Cristã Jundiaí. Estamos passando por um período bem diferente do que o usual, um período de crise, e eu achei que seria oportuno falar diretamente com vocês sobre como tirar proveito das crises. Essa é uma grande crise, de fato é mundial. Nunca aconteceu na história a paralisação simultânea de tantos milhões, inclusive até bilhões de pessoas. E ainda não sabemos quanto tempo vai durar, qual a extensão que vai ser, e como tudo, a escola cristã também está envolvido, está no meio disso, funcionários e pais e alunos. E eu tenho aqui 7 pontos que eu queria tratar rapidamente com vocês sobre como nós podemos tirar proveito desse tempo de crise. O primeiro ponto é a definição do que é crise. A definição até do dicionário. Fala o seguinte: crise é uma mudança brusca ou alteração importante no desenvolvimento de qualquer evento ou acontecimento. E essas alterações ameaçam uma estrutura, geram incertezas porque não é possível determinar todas as consequências. Isso descreve exatamente o período que nós estamos passando. Ninguém sabe quanto tempo vai durar, ninguém sabe quais as consequências. Muitos planos tiveram que ser abortados, muitos eventos foram cancelados, muita coisa mudou. É uma crise. Criou uma situação onde as nossas certezas, muitas certezas que nós tínhamos, foram embora. E isso cria grande insegurança. E o nosso tema é como tirar proveito de uma situação como essa. Então, o primeiro ponto é a definição da crise, o segundo é o que essa crise provoca dentro das pessoas. A crise externa muitas vezes provoca uma crise interna, que chama pânico, histeria, medo. E as pessoas reagem a isso de diferentes formas. Nós podemos resumir em 2 formas grandes, duas categorias grandes. Umas pessoas ficam tão apavoradas que começam a tomar decisões precipitadas, fazem coisas que normalmente não fariam. Têm atitudes, ou falam coisas e fazem coisas que não fariam, porque estão em pânico, estão assustadas, estão com medo, e aí acabam fazendo as coisas sem pensar. E o outro tipo de temperamento, ele trava, ele fica paralisado, ele não consegue decidir nada, porque ele perdeu todas as certezas e aí, em vez de tomar decisões precipitadas, ele simplesmente não toma decisão nenhuma. São 2 reações externas de uma crise interna. E para tirar proveito da crise, a gente não pode estar em crise interna. Se você estiver em crise interna, você não vai conseguir ter proveito nenhum. Pelo contrário, você vai acabar agravando a crise. E isso é terrível. Então, mesmo em relação aos estudos dos filhos, ao relacionamento com os filhos em casa, todo mundo isolado em casa e não tendo as mesmas atividades, não tendo as mesmas distrações, você precisa mesmo cuidar do seu estado interior. E em relação à escola, você precisa ter paciência e ter percepção fria sobre as coisas, e não ficar travado e não ficar dando lugar à impulsividade, a decisões precipitadas e coisas assim. O terceiro ponto, eu quero ser bem rápido sobre isso, mas é um início de uma maneira de tratar com essa crise interior. Porque as reações exteriores são resultado de uma situação interior, de uma crise interior. Como cristãos, nós somos a Escola Cristã Jundiaí, nós cremos na Bíblia, cremos em um Deus Criador, cremos em Jesus, Filho de Deus. E uma das coisas principais que muitos cristãos esquecem é que Jesus, o Filho de Deus, veio para o mundo para morrer
A morte é a maior crise que qualquer ser humano pode enfrentar. Não existe uma crise maior que essa. E ele veio para tirar o pavor da morte. Porque ele morreu, segundo a Bíblia, para que nós não precisássemos morrer e ficar numa morte eterna, mas que pudéssemos, ao morrer, passar para a vida eterna. Ou seja, ao morrer, aquele que crê no Filho de Deus, no Evangelho, que são as boas novas do que ele fez, nós não deixamos de existir e nem passamos para algo pior. Nós passamos a estar nos braços de nosso Pai, Criador, Deus, por meio de Jesus, seu Filho. E essa boa notícia é para todos que creem nele. Ou seja, o cristão não precisa ter medo da maior crise que existe, que é a morte. E então, como cristãos e na escola cristã, nós precisamos ser pessoas que não se entregam ao pavor, ao medo, mas que, diante da maior crise que é a morte, nós temos tranquilidade e então todas as outras crises são mais fáceis de suportar, de enfrentar. E existe uma paz que Jesus disse: a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. A paz que o mundo dá é quando tudo está bem, eu sei como é que vai acontecer, eu sei tudo, tenho bastante dinheiro no banco, tenho segurança no meu emprego, está tudo certinho. Essa é a paz que o mundo dá. Mas dificilmente tudo está em ordem, mesmo quando nós estamos em tempos normais. E em tempos de crise mundial, muito menos ainda que as coisas estão em ordem. Então nós temos que confiar que Deus é nosso Pai, que Ele está cuidando de nós, que Ele vai cuidar de nossas famílias e que em cada crise Ele vai nos dar uma solução. E a solução começa com a gente ficando em paz interior e transmitindo essa paz para aqueles que estão próximos a nós. Então é muito importante que a gente não fique focado só em perigo, em coisas assim, mas que a gente fique focado nessas verdades eternas, que são verdade quando nós estamos bem e são verdade quando nós estamos mal. Continua sendo a mesma verdade. E nossos filhos precisam receber essa segurança, essa paz, essa alegria de nós, porque isso faz muito bem. Entender que nós não estamos perdidos, soltos por aí, mas que nós temos um Pai, um Deus de amor que cuida de nós e que mandou seu Filho para morrer em nosso lugar por nossos pecados, e por isso podemos ter fé e certeza que nós, ao morrermos, iremos para os braços do nosso Pai e teremos uma vida muito melhor, uma vida eterna, muito melhor do que essa vida aqui. Dito isso, nós chegamos então ao nosso quarto ponto, que é: se você tem calma interior, você consegue analisar o que acontece na crise, as coisas que tem na crise, coisas ruins e coisas boas. As coisas ruins a gente tem que analisar: perdi tal viagem, perdi tal evento, perdi tal ganho, tal promoção, várias coisas a gente perde. No caso dos nossos alunos, perderam as aulas presenciais, é uma lástima. Isso é coisa negativa, é prejuízo que a crise traz. Não adianta ignorar isso. Existe isso mesmo. A crise não é só coisa boa, tem muita coisa ruim na crise mesmo, e não adianta nos enganar sobre isso. E tentar tampar o sol com a peneira, tentar usar só palavras positivas. Não, tem coisas ruins, tem prejuízo sim, precisamos tomar medidas e ter planos práticos sobre isso, mas por outro lado, não existe só coisas ruins, tem coisas boas. Na língua chinesa, o caráter não é baseado em alfabeto, é baseado em caracteres. O caráter deles, o que representa a crise, tem dois sentidos: perigo e oportunidade. Então existe perigo e existe oportunidade. Então, friamente, com o coração menos em crise, rodeado por uma crise externa, mas por dentro em paz, com esperança, com alegria, a gente analisa as coisas ruins e tenta tomar medidas que minimizam e percebe, tira vantagem das coisas boas. Tem muita coisa boa e eu tenho certeza que você tem recebido muitas mensagens, muitas pessoas falando sobre
o tempo com a família, o tempo sem tantas distrações, o tempo para assistir bons seriados, o tempo para ler bons livros, o tempo para cozinhar em casa, o tempo para conversar mais e entender realmente o que passa na mente do cônjuge, na mente dos filhos. É um tempo que tem algumas coisas muito boas, inclusive alguns hábitos que a gente deveria e poderia nutrir e ter zelo e fazer propostas de continuar depois que a crise externa acabar. Mudar um pouco nossas atitudes, desligar um pouco os entretenimentos e tantas atividades e ficar um pouco mais quieto e um pouco mais, ter mais reflexão e pensar mais sobre a vida e dar mais atenção aos familiares, aos amigos, dar mais valor a essas coisas. Então tem alguns hábitos que nós podemos aprender aqui no meio da crise que podem nos ajudar bastante. E aí nós chegamos na questão da escola cristã em si. Nós cremos que a escola cristã vai sair dessa crise muito melhor do que entrou. Como que eu posso dizer isso? É que faz tempo, faz alguns anos, e no início do ano com muita ênfase, nós estávamos estudando sobre uma coisa que chama metodologias ativas, ou ensino híbrido, ou seja, repensar esse sistema tradicional de que o professor dá uma aula expositiva e o aluno só escuta e depois é avaliado para ver o que ele pegou, o que ele não pegou. A metodologia ativa e o ensino híbrido, ele envolve atividades na casa e na sala de aula, mas envolve também uma mudança na própria sala de aula. E a escola cristã já faz algum tempo que nós estamos trabalhando sobre isso, pensando sobre isso. É uma mudança de paradigma, é uma mudança bem radical e não vai acontecer de um dia para o outro. É bem difícil, envolve muitos aspectos, muitas coisas. Mas o centro da coisa é que essa crise desafiou nossos professores a procurarem mais rapidamente outros recursos e desafiou nossos alunos. Muitos das equipes faróis estão ajudando os outros, colocando palavras de incentivo, colocando vídeos. Tem muita coisa boa acontecendo na escola cristã agora durante a crise. E tenho certeza que depois da crise isso vai continuar, isso vai ser um legado, vai ser uma coisa muito boa, muito positiva. Aquilo que nós queríamos antes agora vai chegar mais rapidamente. Os alunos hoje estão aprendendo muita coisa, as crianças aprendem muita coisa sem ser na escola. Eles aprendem pela mídia, aprendem pela internet, aprendem em casa. Então não é necessário ficar tanta coisa expositiva. Precisa de alguma coisa, mas tanta coisa não. Precisa realmente haver mais atividade, mais intencionalidade, mais coisas que o aluno realmente é proativo, ele chega, como diz Augusto Cury, na plataforma da sua vida e começa a assumir o controle, começa a tomar mais iniciativa, começa a ter mais disciplina, começa a ter mais criatividade e originalidade. Então é isso que a gente está bem animado, crendo que a escola cristã vai terminar bem melhor do que começou. Nós já estávamos trabalhando com a plataforma do Google Education, o sistema de ensino Bernoulli já estava também dando recursos, e tem várias coisas, já estava em andamento, mas agora vai ser mais apressado. Agora nós estamos aqui na segunda semana dessa parada, desse isolamento. Nós paramos a partir do dia 19 de março, e então a última semana de março estava fazendo essas adaptações e aqui em abril ainda estamos no meio disso. Os professores estão fazendo tudo possível. Agora não vai ser, não espere que vai ser um curso EAD todo montado com aulas expositivas dos professores, nada disso. Vai ter várias coisas, vários recursos, isso já está tendo e vai ser cada vez mais aprimorado, dos professores dando para os alunos um cronograma da semana, dando recursos e tarefas para eles fazerem. Então, o que nós estamos mais focados não é fazer um EAD tradicional, porque isso a gente não consegue, é uma coisa muito grande, e não seria o caso, porque depois vai continuar presencial. Mas no momento nós estamos cada vez mais nos esforçando para que o aluno não tenha prejuízo, para que o aluno continue aprendendo, que esse é o alvo principal da escola. E nós pedimos a paciência e a cooperação dos senhores pais e responsáveis com esse processo. Tenha paciência com nossos erros, com nossa inexperiência em algumas áreas
e também assim nos ajude com sugestões e com percepção do que está acontecendo na cabecinha dos seus filhos. Isso é muito importante. Agora para o sexto ponto. O sexto ponto eu quero falar um pouco sobre algumas coisas práticas em relação à escola. Vários pais têm nos perguntado sobre talvez dar desconto na mensalidade ou alguma coisa assim. Nós queríamos esclarecer o seguinte: nós não estamos com nenhuma queda em gastos. Nós estamos, pelo contrário, às vezes até com mais gastos, porque os professores estão gastando até mais tempo dedicando a esse novo sistema de ensino. Então nós estamos pagando os professores e então eles estão gastando essas horas, então não há motivo para a gente estar dando desconto. Para as crianças menores, substituindo julho por abril, né, e colocando as férias de julho em abril, então os senhores pais terão direito realmente de ter aulas normais para tudo correndo normalmente durante o mês de julho. Então, e nós estamos sempre abertos, sempre querendo atender, sem ser sensíveis à crise que eventualmente um pai ou outro está tendo, uma crise que não permite agir como agia normalmente, não consegue fazer os pagamentos na data certa. Se você tem comprovação dessa crise, nosso departamento financeiro está aberto para conversar com você e seu filho com certeza não vai ser prejudicado. Nós vamos, como sempre fizemos, dar atenção com carinho para cada crise pessoal, para cada crise, para cada caso específico. Nós queremos que os nossos funcionários e professores e os pais de nossos alunos todos estejam bem. Estamos realmente trabalhando para isso e pedimos a vocês assim para tomar cuidado com reclamações e falta de paciência e às vezes reações impulsivas e rápidas. Tenha paciência, nós estamos trabalhando, estamos com boa intenção, queremos realmente ser eficazes e eficientes em tudo que nós fizermos. E realmente aceitamos críticas, aceitamos sugestões, ninguém é perfeito e sempre vai ter falhas em qualquer tipo de processo. Mas durante esse tempo pedimos especialmente a sua compreensão e o seu cuidado também dentro desse quadro de não ter uma crise interior. Não fique focado só nos aspectos negativos, né, do coronavírus. Não fique assistindo programas o dia inteiro e acompanhando e ficar a mente meio focado nisso. Não. Vamos ser sóbrios, vamos seguir as orientações do Ministério da Saúde, vamos ser obedientes, vamos ser cuidadosos, mas não vamos ficar com toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo e não vamos exagerar, não vamos deixar que isso contamine o nosso interior. Vamos ser pessoas calmas, pessoas firmes, pessoas sólidas e pessoas que estão realmente querendo ver todos os lados de cada questão e agir de uma forma coerente e racional. E tenho certeza que no fim vamos sair dessa crise muito melhores do que entramos. E o sétimo ponto e último é que eu estou com muita expectativa, muita esperança. Creio em um Deus bom, maravilhoso. Creio que Ele tem estado nessa escola cristã por mais de 30 anos, nos abençoando, nos guardando. Temos uma equipe maravilhosa, temos uma turma de pais e responsáveis pelos alunos maravilhoso. Nós estamos realmente muito gratos a Deus por todos vocês, por seus filhos, seus alunos, que são preciosidades. Estamos felizes com a nossa equipe de professores, que é uma equipe maravilhosa, tremenda, pela direção, pela administração, por todos os aspectos. Estamos muito felizes, muito alegres e muito esperançosos, crendo que vamos sair melhor dessa crise do que entramos. O meu desejo para você é que você seja cheio de alegria, de paz e de esperança, e que Deus nos abençoe nesse mês de abril e nesse tempo que estamos passando.